noite. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, às segundas-feiras, trazendo alguns materiais aqui para nossa reflexão. Como é que vocês têm passado, como estão as coisas. Eu queria lembrá-los que o nosso curso Abrindo Caminhos para a Paz vai iniciar agora no próximo dia 7 de outubro. Serão 4 aulas, né? No mês de outubro. Ainda dá tempo de você se inscrever, né? Vai ser um encontro muito bacana. Nós vamos fazer essas 4 aulas a preço super módico, apenas são mesmo os custos do streaming, né? Das coisas naturais da internet. E vai ser uma alegria muito grande ter a sua presença aqui comigo. Abrindo Caminhos para a Paz. No final nós vamos fazer vivências, que eu não acredito na aprendizagem só teórica, né? Nós precisamos de alguma vivência para poder mexer um pouco com as nossas sensações, mexer um pouco com as nossas emoções. Então, vai ser um encontro muito gratificante. Quem puder estar conosco, vai ser uma alegria muito grande. Hoje o tema que foi sugerido, né, pela espiritualidade para a gente conversar é um tema que me fez pensar, porque o tema é o seguinte: a imagem de si mesmo, a imagem de si mesma. Qual é a imagem que você faz de você? Será que é a mesma que eu faço de uma pessoa? É a imagem que ela tem dela? Como é que você se vê? Quem é aquela pessoa que você olha no espelho, né? E que você se arruma, se ajeita e retoca, as mulheres retocam a maquiagem, o homem faz a barba, enfim, essa pessoa, você tem o hábito de olhar bem para ela? Você sabe que na psicologia a gente estuda essa questão da imagem, e quando a pessoa muda uma imagem, especialmente do rosto, ela demora cerca de 21 dias para se habituar à nova imagem. Ela estranha muito, né? Quando há uma mudança radical de imagem, uma mudança interessante de imagem, ela demora para se acostumar com a própria imagem. Por que a gente está estudando esse tema hoje? Porque as suas escolhas refletem-se exatamente do modo como você se vê. Tanto que eu havia até ano passado, eu fazia um curso chamado Espelhos e Escolhas. Por quê? Porque da maneira como você se vê, você escolhe, você decide, você fica ou não fica. Alguma coisa em você se reflete e você toma as decisões. Então é muito importante o modo como você se vê. Se você se vê como uma pessoa derrotada, se você se vê como uma pessoa sem condições e você se coloca nessa condição inferiorizada, provavelmente a sua vida ficará ainda mais complicada por impedimentos. E mais do que isso, eu já notei também que quando a gente está nessa situação inferiorizada, parece que as coisas ruins dos outros também são atraídas por nós. Quer dizer, não apenas as nossas dificuldades pessoais, mas parece que a gente atrai também, nesse diapasão de energia, a gente atrai também as dificuldades dos outros, que vão se somando às nossas e tornando a situação ainda mais complexa. Claro que a gente não deve se enganar, né? Nós temos que ter consciência de que nós temos limites e temos potenciais. Limites são aqueles aspectos nossos que a gente sabe que estão contidos dentro de uma certa situação. Eu não posso falar, por exemplo, que eu tenho um conhecimento, né, de neurologia, porque eu não estudei medicina. O que a gente estudou na psicologia, a parte de fisiologia que a gente estuda na faculdade de psicologia, ela é restrita ao conhecimento que a gente precisa ter para poder lidar
com as pessoas, né? No caso, os pacientes. Diferentemente do médico, que pode fazer procedimentos, ter intervenções e também, né, conhecer como funcionam as medicações, onde é que elas atuam, o que estimula, o que desestimula, enfim, toda a medicação normalmente sugerida pelo médico, né, no caso o psiquiatra. Mas a verdade é que o modo como a gente se vê determina o modo como você age. Se você, por exemplo, se sente escravizado à opinião dos outros, ou uma pessoa que você admira muito, e ela falou mal de você, ou falou que você não está bem, e nós temos aquela necessidade enorme de nos sentirmos aprovados pela opinião alheia, você provavelmente vai ter uma fase muito difícil na sua vida, porque você vai se sentir incapaz de lidar com as dificuldades, vai se sentir potencialmente obliterado, cerceado, né, bloqueado de fazer o seu melhor, de modo que a vida enrosca muito mais. Então nós temos que ter uma consciência daquilo que a gente tem como potencial. Ou seja, há coisas que você é muito bom fazendo, você é muito boa fazendo. E estas coisas só você sabe fazer daquele jeito. São especialidades, são coisas suas, são atributos seus, são características suas. Mas quando a gente está mal, quando a gente está numa fase má, a gente não lembra disso. Quando a pessoa passa, por exemplo, uma experiência de ser mandada embora, né? Ela se sente muito mal, principalmente pelo fato de imaginar que ninguém precisa dos serviços dela. Então ela fica muito abatida, principalmente se essa condição de desemprego foi por uma puxada de tapete ou foi por alguma coisa, sempre tem algum motivo desagradável, né? Pela qual a pessoa é mandada embora. E ela então carrega esse ônus por muito tempo, achando que ela é incapaz, ou imaginando até que a tendência das coisas é se repetirem, que aquele padrão de atitude é se repetir. É quando a pessoa tem uma vida afetiva que acabou não funcionando muito bem, ela acha que toda vez que ela se arriscar afetivamente não vai dar certo. Ou gostar é sinônimo de sofrer, ou gostar é sinônimo de perder. Enfim, são muitos adjetivos que acontecem e que dificultam a pessoa a fazer as próprias escolhas. O seu potencial, as suas características, embora possam não interessar a uma empresa nesse momento, ou possa não interessar a uma outra pessoa, não quer dizer que você não tenha condições de buscar o seu melhor e resgatar o seu melhor. E às vezes a vida quer que a gente mude mesmo totalmente de situação. Embora aconteça o caso de que a pessoa tinha um trabalho, estava tudo bem, mas ela vivia falando mal da empresa, vivia falando mal do chefe, da chefia, vivia falando mal dos colegas. E depois, quando perde o emprego, ela percebe o quanto aquilo, apesar das dificuldades óbvias, tinha o seu valor. Então é preciso que nós nos vejamos ou criemos para nós uma ressignificação. Porque se você é exatamente, em última análise, você quem se leva, se você não se levar bem, se você não decidir bem, a tua vida tende a não se resolver, a tua vida tende a patinar, a tua vida tende a ficar mais complicada, não é? Isso falando do ponto de vista emocional, do ponto de vista material, físico. Se nós entrarmos então pelo terreno da sensibilidade espiritual, quando você pensa mal de você, quando você se vê como incapaz, como você se coloca como uma pessoa inadequada, você abre uma brecha muito grande para que sugestões astrais negativas também sejam atraídas pelo teu modo de pensar. Então é o teu pensar negativo somado a outros pensamentos de sugestão negativa para te atrapalhar. Então é muito negativo uma hora só, né?
já chega a pandemia, já chega tudo que está acontecendo. Se você se negativa, você desacredita de você, mais a parte chamada espiritual energética, que vem somada a isso, criando ainda uma condição mais negativada, puxa, o que vai sobrar, né? O que será? Então eu preciso rever a minha imagem, rever a minha condição. E é comum, muitas vezes, a gente sugerir para os pacientes conversarem no espelho, conversarem com aquela pessoa. Por quê? Porque tudo que a gente fala e pensa vai para um arquivo emocional chamado inconsciente, que é um arquivo que a gente não tem a acessibilidade que gostaríamos de ter. Então fica guardado lá no subconsciente nossas emoções, nossas sensações. Quando um pensamento ou uma situação dispara um certo gatilho emocional, então você acessa aqueles arquivos lá guardados no inconsciente e aquilo traz sensações negativadas, porque o gatilho foi negativo e criou um mecanismo de autopercepção onde você já se vê desanimada, já se vê sem recurso. E nessa condição, ainda mais que a pessoa pode imaginar que o suicídio é uma grande ideia. A grande dor, a grande desilusão do suicida é reconhecer que ele matou o corpo, mas não matou o problema. Que o suicida quer matar o problema, não quer se matar. Quer matar a sensação, mas ela não quer se matar, não quer se excluir. É que acaba uma coisa misturando na outra e muitas vezes o negócio degringola e vai por esse caminho. Então é importante que você comece a pensar, puxa, que imagem eu faço de mim? Ou então, aquelas pessoas que dizem assim, mas eu sou muito burro, e eu sou muito teimoso, eu sou muito difícil, eu não consigo, né? Quando um paciente fala para mim assim, poxa, Irineu, eu não consigo, lá dentro eu escuto, eu não quero fazer. Porque não é só a questão de não conseguir, dentro tem uma vontade, não é? Um esforço próprio que a pessoa não está afim de colocar em prática. Então, a visão que você tem de você, a ideia que você faz de você, a consciência que você tem do seu potencial é fundamental para você virar o jogo da sua vida. E sem essa consciência, a gente vai ficar patinando. Sabe quando a gente patinando? Faz força, não sai do lugar. Faz força, não sai do lugar. E isso cansa, isso desgasta, isso cria, sim, uma situação muito complicada, muito complexa. Eu queria aproveitar também para lembrar a todos vocês que nós temos aqui no Instituto Presença um e-mail em que a gente faz orações à distância. Temos muitos casos que a gente está procurando colaborar, ajudar como pode, virtualmente, né, à distância. Anote aí o nosso e-mail, se você quiser mandar o nome de alguém, nome, idade e cidade. É só o que a gente precisa, nome, idade e cidade. O e-mail é oracõesdrhans, quer dizer, oracões, tudo letra minúscula, DR, que é de doutor, né? O Hans, que é H-A-N-S, tudo minúscula, oracões, doutor Hans, @gmail.com. Nome, idade e cidade. Manda pra gente que a gente coloca aqui na nossa condição, né? Um grupo de pessoas que oram, né? E a gente mesmo faz parte desse grupo, pedindo pelos nomes, pedindo ajuda espiritual, pedindo um pouco de paz, né, para os corações aflitos aí, que é tanta amargura, mas principalmente o que eu tenho visto muito é inquietação. As pessoas estão inquietas, elas não conseguem apaziguar a mente, elas não conseguem clareza para pensar, é tudo muito confuso, é tudo muito barulhento. Às vezes a gente tem sugerido aqui a meditação, os benefícios da meditação,
mas a pessoa não consegue, ou não quer conseguir também, né? Não consegue receber os benefícios da meditação porque ela acha que aquilo é uma grande bobagem, que ela não consegue fazer mesmo. Ela não percebe que a base, o escopo da meditação justamente é para dar para você um pouco de esvaziamento do barulho mental. É muita ideia, é muita informação, é muito barulho, é muita cobrança e a gente fica ali, fica tonto. Se você não administrar isso direito, o desgaste é muito grande. Então olha para você, mas eu queria que você olhasse para você hoje de um outro jeito. Primeiro olhasse a você mesma, a você mesmo, com um pouco de amizade, ternura, compaixão, compreender, inclusive, as coisas que você ainda não consegue fazer. Tenha paciência, você vai chegar lá, sabe? Se dá esse apoio, porque se você não se der esse apoio, como é que fica? A vida fica muito dependente dos outros, dependente da aprovação dos outros, e isso é todo aspecto de dependência é muito complicado, porque você acaba, em última análise, precisando de mais, de uma mão aqui, de outra mão ali. Então dependência não, mas olhar para você e falar, olha, talvez eu tenha errado, ou talvez tenha tomado uma decisão inadequada, uma decisão equivocada, talvez tenha me excedido, tenha irado bastante, ficado meio agressivo, falado coisas que eu não deveria ter falado, machucado pessoas que eu quero bem, que não precisava. E depois, além de fazer isso tudo, eu vou para a fase 2, que é a fase da autopunição. Então cada um se autopune de alguma maneira. Uns comem demais, outros comem de menos. Ou a pessoa fica quieta num canto, né? Eu costumo brincar que a pessoa vai lá para o porão do castelo, fica lá presa no escuro. Ela se põe assim, porque é uma espécie de penitência de alguma coisa que ela fez, só que isso não corrige, né? Esse tipo de punição não educa, não equilibra, não ensina. Esse gênero de punição realmente não funciona. Então, se você começar a se dar uma nova chance, se você começar a repensar as coisas que você já superou, que você jamais imaginou que você fosse superar, as situações da sua vida aí, que talvez você imaginou que você nunca fosse sair daquele gênero de situação e você acabou saindo. Então, volte a olhar para si mesmo com outros olhos, com olhos de compreensão. Não é para passar a mão na cabeça não, mas é para você olhar e falar, puxa, foi mal? Foi. Tá, então eu vou procurar não repetir o mesmo tipo de atitude. Mas eu só posso fazer isso se eu me olhar diferente. Se eu me buscar diferente dentro desse descaminho em que eu me encontro. Sabe, às vezes a gente se abandona e quando a gente se abandona, a gente sempre tem aquela esperança de que o outro vai cuidar de nós, que a vida vai cuidar de nós. A vida cuida, mas não dessa forma. A vida, ela acaba abrindo uma coisa chamada oportunidade. Então a oportunidade acontece exatamente no modo como você se vê. E se você não se vê capacitada, se você não se vê motivada, as tuas coisas não saem do chão. Você conversa com uma pessoa desmotivada, eu falo, por que você não faz isso? Seria legal, mas não sei. Você vê que a pessoa está precisando de uma injeção de ânimo e não adianta você falar porque ela já sabe tudo, ela já conhece tudo. Ela está, vamos dizer assim, um tanto fechada, impermeável a uma nova condição de si mesmo. Por isso que é preciso que você se olhe e fale, puxa cara, eu preciso dar um jeito nisso, não dá para ficar mais assim. A gente tem que dar uma virada nisso, nós temos que mudar esse esquema. Alguma coisa precisa ser feita, nem que seja no passo a passo, nem que seja aos pouquinhos. O importante é que você se dê essa chance exatamente para resgatar
o seu melhor que está intimidado lá embaixo, está escondido, está guardado, e você não consegue de maneira alguma o teu melhor pique. E nós estamos precisando de pique, porque a confusão e a inquietação está muito grande, né? O desalinho anda muito grande, o desacerto, a inconformação, a gente vive reclamando de tudo e de todos, especialmente das pessoas, mas não costuma tomar uma atitude efetiva a seu favor. Tá, tudo bem, fui mandado embora, enfim, me puxaram o tapete, me desqualificaram. Tá, foi muito ruim isso, foi. E como é que você vai fazer com isso? Vai esperar? Vou esperar porque também não me valorizaram. Será que as pessoas não te valorizaram ou você mesmo, ou você mesma já se desvalorizou? Inconscientemente falando, ninguém se desvaloriza assim, né, de uma forma muito clara, mas negando o próprio potencial, negando as conquistas que teve, porque você fez algumas conquistas importantes na sua vida e conseguiu até superar e até mesmo se virar em algumas situações mais difíceis. Então observe que está tudo correlacionado com o modo como você se vê. Então, na próxima vez que você estiver sozinho diante de um espelho, olha bem nos seus olhos. Diz, olha, cara, precisamos dar um jeito nisso. Eu não sei como fazer, mas nós vamos ter que dar um jeito de mexer, vamos ter que dar um jeito de falar. Existem assuntos muito desagradáveis que a gente é louco para escapar, para sair fora, mas quanto mais a gente procrastina, a gente demora, embaça, né? Mais o negócio vai ficando encruado, mais as coisas vão criando situações mais embaraçosas. E isso cansa. Esse cansaço é que nós precisamos mexer, não deixar chegar nesse ponto. Mas para isso você vai ter que revitalizar a forma como você se vê, como se você precisasse tomar um sol, um sol para te dar uma carga, assim, te dar uma energia, te dar uma condição assim para você poder de verdade, de fato, mexer naquela situação. Há situações complexas, difíceis, eu sei, todos nós as temos. Eu tenho, pessoalmente, posso garantir a vocês, eu tenho uma coletânea enorme de desafios que eu lido todos os dias, eu e as pessoas que trabalham comigo. Mas nós vamos indo, não é? Vamos para frente, vamos enfrentando um, enfrentando outro, você vence 2, vem mais 4, e assim é. Mas nós temos que ir e vamos aprender para não cair na mesma situação logo mais adiante. Porque se a gente vai deixando, aquilo vai ter um efeito acumulativo, é muito ruim, né? Então fecha um pouquinho os seus olhos, deixa um pouquinho de água aí, né? Fecha um pouquinho os seus olhos, respira e imagina que você está bem de frente a um espelho. Você naturalmente tem uma imagem de você. Então imagine que essa imagem que você tem de você está um pouco cansada, como se a sua sobrancelha estivesse um pouco assim endurecida e a tua expressão facial fosse uma espécie de súplica, de socorro e de atenção. Imagine que você pode, com pensamentos mais a seu favor, criar até uma atmosfera de maior jovialidade e de frescor para os seus traços pessoais. Não importa a idade que você tenha hoje, importa que você é um espírito que aí está,
atravessando essas fases todas, esses desafios todos. Talvez até externamente a gente se sinta mais envelhecido, o cabelo mais grisalho ou algumas rugas, não importa. Nós vamos agora serenar a nossa mente. Como se você resolvesse olhar para você agora nesse espelho e resolvesse descansar por dentro. Descansa por dentro. Não queira resolver tudo de uma vez. Não deixe que essas cobranças fiquem intermináveis e você não tenha paz. Ninguém merece uma vida toda inquieta, arredia, sempre de alguma maneira desconfortável. Não, há os desafios, nós vamos lidar com todos eles, não iremos fugir de nada, porque fugir não adianta. Mas agora eu quero descansar, agora eu quero não me cobrar de nada. Agora eu quero ficar de bem comigo. Se eu fiz alguma coisa que não teve um efeito muito positivo, se eu me descuidei, ou então eu também não vi muita motivação de me cuidar e aí eu me larguei na aparência, não passo mais uma maquiagem, não cuido mais como eu cuidava do meu cabelo, fui me largando, a pretexto de chamar tudo isso de desgaste natural. Eu não estou feliz com a minha imagem, eu não estou feliz comigo, então eu vou voltar a cuidar de mim, vou voltar a cuidar da minha alimentação, vou voltar a cuidar do meu corpo e vou trazer aquele ar jovial. Não tenho nenhuma ilusão de voltar a ter 15 anos, não é isso. Mas eu quero sentir-me jovial nos meus propósitos. Eu quero sentir-me motivado nas coisas que têm a ver com a minha vida interior. Há 1 milhão de desafios, há uma situação enorme de tantos desafetos, mas eu estou do meu lado. Eu sei que a bondade divina vai me dar uma inspiração para que eu volte a cuidar de mim. Eu volte a cuidar do meu sono, como se deve. Eu volte a criar uma espécie de válvula de saída desse volume interminável de ideias, uma espécie de cachoeira de informações que vem de forma caudalosa dentro da minha mente. Não, eu não quero saber tudo, não quero ficar ciente de tudo, só aquilo que for importante para mim e que dentro do meu processo seletivo natural eu vou ficar atento. Mude um pouco essa expressão no meio das 2 sobrancelhas, esse senho carregado que você está, bravo, chateado. Solta, deixa ir, deixa essa sensação ir embora. Não queira controlar a vida e o mundo, você não vai conseguir. Controle só aquilo que está passando dentro de você, para que você comece a encontrar um pouco mais de serenidade interior, um pouco mais de sentido de vida, aquilo que te motiva a ir para frente. Às vezes o momento é delicado, é difícil, é desgastante, mas nós vamos sair disso, vamos encontrar caminhos de solução, vamos encontrar caminhos de transformação que nos ajudará a nos mantermos melhores, assim como também todos aqueles da minha casa, da minha família, do meu grupo familiar, porque todos nós estamos de alguma forma ligados, embora sejamos indivíduos. E sendo indivíduos não somos divisíveis em 2.
Nós somos uma coisa só, um conglomerado só de sensações, de percepções inteligentes. Olha para você agora e mentalize você pelo menos uns 5 a 10 anos mais jovem. Não para você se tornar aquela pessoa de antes, mas você poder encontrar uma face mais descontraída. Assim como os teus pensamentos vão ficar um pouco mais claros, ficarão um pouco mais positivados. Aí você vai voltar depois dessa conversa que você teve com o seu espelho mental e vai ter mais clareza de raciocínio, mais atitude, mais positividade nas suas ações. Isso trará para você um grande alívio e essa inquietação que não passa vai começar a aliviar o seu mundo interior. Quem sabe você, sentindo o gostinho dessa paz, você queira caminhar ainda mais nessa direção e consiga sentir-se cada vez melhor, mais atuante, mais ativo, proativo, alcançando os objetivos e as soluções e as respostas que você tanto precisa para seguir adiante. Que as forças de Deus possam estar presentes em todos os dias aí da sua jornada, hoje e sempre.